Então, gente, segunda parte. Eu já fiz todo o preenchimento do laço, tá? Eu vou aguardar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu lavei bem o meu pincel número 8, porque eu só tenho um pincel desse. E, gente, estou passando clareador na luvinha dela. Por quê? Porque o clareador ou diluente vai me ajudar a fazer com que a tinta branca não fique uma camada muito grossa, tá bom? Fique mais macia, porque se você, o branco ele tende a secar muito rápido, então ele fica meio grosseiro, tá? Cuidado aí para não borrar as partes que estão com preto, que pode acontecer, tá? Porque elas não estão secas ainda. Ó, eu vou pegar a tinta branca com o mesmo pincel, número 8. Eu vou começar a fazer o preenchimento, ó, dos dedinhos. Observe bem os contornos para ficar bem certinho, para não ficar parecendo aquele desenho com o lápis que você fez. Tem que lavar o pincel bem, tá, gente? Porque a gente estava trabalhando com vermelho e depois vamos trabalhar com branco. A gente não quer que o nosso branco fique rosa, então, bastante atenção na hora de lavar o pincel, tá? Agora, vamos preencher do outro lado. Tá? Ó, a parte de baixo da luvinha. Aqui, ó, gente, próximo ao vermelho. Bastante atenção. Tá? E o preenchimento já tá pronto. Eu vou lavar o pincel. Tá? Se vocês não quiserem tá fazendo com esse tom vermelho, que é um tom bem forte, tá? Nada delicado, vocês podem estar utilizando aí tons de rosa mais clarinho, tons de lilás mais clarinho, tá? É só vocês fazer a base com o tom mais clarinho e depois sombrear com o tom um pouquinho mais escuro, tá? Agora, com a cor cinza lunar, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, pouca tinta, e eu vou vir fazer a sombra dividindo os dedinhos, ó. Os dedinhos da luvinha aqui, ó. É só você observar no desenho. Aqui, ó, na parte de baixo da luvinha também vai levar sombra. Ó. E aqui na bordazinha aqui, ó, vocês também podem estar fazendo uma espécie de contorno para separar a cor da fralda que é branca com a pintura, tá? Aí, depois que secar, pode voltar e dar uma retocadinha no branco. Tá bom? E aqui, gente, na luvinha, ó, tem dois tracinhos, dois pequenos tracinhos na luvinha. Só seguir o desenho de vocês, tá? Mantenha próximo. Aqui a gente vai separar, ó, a parte de baixo da luvinha. Gente, pegando muito pouca tinta, é uma isquinha de nada de tinta. Já é o suficiente para você fazer a sombra dos dedinhos. Tá?
Aqui, ó, com o pincel bem em pé, eu venho fazendo um contornozinho nessa borda. Aqui, ó. Próxima boquinha dela também. E aqui eu faço dois tracinhos, como eu fiz no outro, tá? Se quiser fazer um contorninho com cinza aqui na ponta do dedinho, também pode estar fazendo. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel menor e vou fazer o preenchimento da boquinha dela, tá? A boquinha dela, gente, eu vou estar preenchendo com salmão bebê, ó. Que foi a cor de base que a gente usou para preencher o rosto. Ó. Com um pouquinho do jatobá, ficou um cantinho aqui, ó, entre a luva e a boquinha dela. Então, eu vou estar reforçando esse pontinho de sombra, ó. Tá? Lavo bem o meu pincel com o pincel macio, número 8. Eu vou pegar um pouquinho da cor rosa chá, uma isquinha e vou colocar dois pequenos pontinhos na bochechinha dela. Vou limpar o excesso do pincel e volto com movimento circular, ó, e esfumando. Cuidado para não esbarrar na tinta fresca, ó. Movimento circular para espalhar e colocar um pouquinho de cor aqui na bochechinha dela, tá? O meu ficou um pouquinho marcado. Eu vou esfumar mais, porque eu não quero que fique marcado. Tá? Agora que o nosso laço já deu uma leve secada, eu vou vir com a cor púrpura fazendo as sombras aqui do laço, tá? Pra dar volume aqui no laço. Então, pra dar volume, a gente vem, ó, em volta dessa parte arredondada central. Sempre tinta de um lado só do pincel, ó. Faço o contorno e esfumo. Tá? Tinta de um lado só do pincel, ó. Eu vou marcar esses dois tracinhos que tem, ó, no laço. Do outro lado também, ó. Tá bom? E vou fazer aqui, gente, ó, o contorno nessa parte onde o laço pega na fralda branca, ó. Tá? Usando esse tom aqui que é o púrpura. Bastante cuidado. Movimento de vai e vem. Aqui também, ó. Movimento de vai e vem. Na parte onde não tem a faixa, é mais complicado de você estar fazendo esse contorno. Então, você pode estar deixando sem estar fazendo esse contorno aí. Tá bom? Agora, eu vou secar bem o meu pincel, deixar ele de lado. Vou pegar aí um pincel que tem essa ponta aqui arredondada do tamanho que eu quero. Por quê? Porque a gente vai estampar esse laço aqui, tá? Então, pra estampar esse laço, eu faço da seguinte forma, ó. Eu pego a tinta, faço uma bolinha, molho, faço uma bolinha, molho, faço outra bolinha. Repare que eu criei um triângulo aqui, então é sempre assim. Aqui tem duas, eu vou pôr mais um aqui para formar outro triângulo. E assim eu vou distribuindo, tá? As minhas bolinhas, sempre molhando
na tinta novamente toda vez que você for fazer outra bolinha. Por quê? Para que as bolinhas fiquem do mesmo tamanho. Se você bater 2 vezes sem molhar, a bolinha ela vai ficar um pouco menor e pode ficar falhada também. E a gente quer que ela fique bem preenchidinha, né? Para o acabamento ficar melhor. Ela vai ficar com acúmulo de tinta e depois, na hora que ela secar, ela vai ficar bem branquinha. Tem estêncil de bolinha, tá bom? Quem quiser tá utilizando o estêncil, pode tá utilizando. Eu acho essa forma aqui um pouco mais prática. Porém, com estêncil a bolinha fica mais perfeita. E você pode estar fazendo aí também de vários tamanhos. Tá? Essa aqui é uma ótima dica para quem não tem tanto stencil e também não quer investir muito em material. Tá bom? Se quiser colocar no vestidinho dela, pode estar colocando, estampando o vestidinho dela. Eu vou estampar o vestido dela, porém, eu vou pegar um pincel que tem um cabinho bem menorzinho. Por quê? Porque eu quero bolinhas menores, porque o vestido dela é bem pequenininho. Ó, então eu venho fazendo o mesmo processo, sempre molhando na tinta e colocando as bolinhas na parte do vermelho vivo. Tá? Repare que só de eu trocar o cabo do pincel, eu já consigo uma bolinha menor, pra ficar um pouco mais delicada. Beleza? Agora, a gente precisa fazer dar uma certa luz, tá? Em algumas partes aqui, principalmente na parte que tá preta, tá? Então, pra isso, ó, vou pegar o meu pincel 8, tá limpo e seco. Com um pouquinho do branco, eu vou dar uma manchadinha no narizinho dela. Então, eu vou colocar um pouquinho de branco e vou esfumar pra ele ficar cinza, pra ele não ficar tão branco, tá? Vou fazer a mesma coisa na orelhinha, ó, dos dois lados e aqui no bracinho dela também, ó. Limpo o meu excesso, tá? E volto, ó, com movimento de vai e vem, esfumando, pra dar uma luzinha aqui nessa parte onde há ausência de luz, tá? Então, gente, tá pronta a nossa mini, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, vai aquela diquinha que eu já tinha falado pra vocês, sobre a questão de vocês levantar, tá? De vocês estarem levantando aí o tecido pra não grudar, tá? Isso é extremamente importante, gente. Aí tem que ser feito o fundo aqui também, tá? Mas eu prefiro fazer o fundo aqui depois que secar aqui. Então, o que eu faço? Eu levanto, ó, olha, levanto, viu? E tiro daqui e deixo secar em outro local. Ó, bastante cuidado pra não borrar nada. Ó, vou deixar isso aqui secar e depois eu faço o fundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.